Olá, eu sou o Pedro Álvaro, eu sou monitor do minicurso de verão do IFAP de Integrais e hoje eu trago para vocês uma aula da quarta lista que o tema é substituição trigonométrica. Mas antes da gente entrar nas questões, eu vou fazer uma rápida revisão de algumas coisas que a gente vai utilizar no decorrer das soluções. Opa. Bom, primeiro vamos rever algumas razões trigonométricas. As mais conhecidas são seno e cosseno e tangente, mas acho que quase a maioria dos alunos não lembra a relação da cotangente, secante e cossecante. Então, a partir de seno e cosseno obtemos a tangente, é de seno dividido para cosseno, a secante é o inverso do cosseno, ou seja, 1 dividido para cosseno, a cotangente é o inverso da tangente, que é a mesma coisa que cosseno sobre seno, e a cossecante é 1 sobre seno de θ, ou seja, é o inverso do seno. Algumas identidades trigonométricas. Essa aqui é a mais famosa, que quase todo mundo conhece, relação fundamental da trigonometria. O que talvez muitos não lembrem são as suas derivadas, no caso. A partir dessa razão, se eu dividir aqui e aqui e aqui por seno ao quadrado, eu obtenho uma nova. Dividindo todos os dois lados por seno ao quadrado, eu vou ter 1 cotangente ao quadrado e cossecante ao quadrado. Aí eu vou ter a nova relação. 1 mais cotangente ao quadrado de θ igual a cossecante ao quadrado de θ. E dividindo a mesma expressão aqui por cosseno ao quadrado, aqui eu vou ter tangente ao quadrado de θ, 1, e secante ao quadrado, dando a relação tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. E também nós vamos precisar de algumas integrais tabeladas. Por exemplo, a integral da secante é o logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. A secante ao quadrado, a sua integral é tangente ao quadrado, é tangente de x. Integral da cossecante de x é o logaritmo natural da cossecante de x menos a cotangente de x. E a da cossecante ao quadrado é menos cotangente de x. Eu estou mostrando aqui porque elas vão aparecer no meio das questões e talvez muitos não lembrem qual é, no caso, a integral de cada uma dessas funções aqui. Então a gente vai usar elas no meio das questões. Agora, quando utilizar a substituição trigonométrica? Em geral, usamos substituição trigonométrica quando no integrando possuirmos expressões do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado ou raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, sendo a um número positivo, na qual a regra da substituição UDU não é viável. E aqui nós temos uma tabela de substituições trigonométricas. Para cada expressão nós usamos uma substituição e uma determinada identidade que possa aparecer no decorrer das questões. Para a primeira expressão que nós temos a ao quadrado menos x ao quadrado, nós usamos a substituição x igual a a seno θ, onde o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. A identidade usada é 1 menos seno ao quadrado de θ, que é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Para a segunda expressão, que nós temos a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, a substituição é x igual a tangente de θ, vezes tangente de θ, em que o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui ele pode assumir o valor e aqui não. E a identidade utilizada é 1 mais tangente ao quadrado de θ igual a secante ao quadrado de θ. E a última expressão é raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. E aí a substituição feita é x igual a secante de θ, onde o θ vai ser maior ou igual a 0, ou menor que π sobre 2, ou maior ou igual a π e menor que 3π sobre 2. Pedro, por que serve esse intervalo aqui? Nós vamos usar módulos no decorrer das questões e esse intervalo garante que essas funções aqui vão ser positivas. E vamos para a primeira questão, onde eu tenho a integral
de dx dividido por x ao quadrado, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Pedro, não entendi nada. Bom, essa integral aqui, ela cabe na primeira expressão, onde eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado. A substituição que a gente usava era a seno θ. Quem é esse a, Pedro? O a, ele é a raiz quadrada desse número que aparece aqui. Raiz quadrada de 4, 2. Substituição então é x igual a 2 seno θ. Vamos calcular o dx, que é a derivada aqui. O dx vai ser a derivada do seno, 2 seno no caso, é 2 cosseno θ dθ. E também vamos manipular essa raiz quadrada. Bom, eu vou anotar aqui a raiz quadrada. No lugar do x ao quadrado, eu vou pegar essa expressão e vou elevar ao quadrado e substituir aqui. 2 ao quadrado, 4. Seno ao quadrado de θ, deixa como está. Então, aquela raiz quadrada vai ser 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Colocando o 4 em evidência, eu vou ter 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. E essa expressão aqui eu posso substituir por cosseno ao quadrado de θ. E aí eu posso tirar a raiz quadrada tanto do 4 quanto do cosseno ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ é módulo do cosseno de θ. Não é só cancelar o quadrado com a raiz. E desse módulo eu posso pegar somente a parte positiva. 2 cosseno θ. Por quê? Porque lá no começo eu disse que o θ está entre os ângulos positivos. Para todas as expressões. Ângulos positivos não. A função naqueles ângulos ela é positiva. Por isso que eu posso dizer que esse módulo ele vai ser somente a parte positiva. Bom, agora que eu já tenho todas as informações, eu posso substituir a minha integral principal, toda de x, pela variável θ. dx é 2 cosseno θ dθ. X ao quadrado é 4 seno ao quadrado de θ. E a raiz quadrada nós simplificamos e encontramos 2 cosseno θ. Aí agora eu vou fazer algumas simplificações. Por exemplo, esse 2 cosseno θ com esse 2 cosseno θ se dividem. E só vai me sobrar 4 seno ao quadrado de θ, onde o 4 é uma constante, pode sair da integral. Como esse 4 está dividindo aqui, é como se fosse um quarto multiplicando a integral. E vai me sobrar 1 sobre seno ao quadrado de θ dθ. Bom, 1 sobre seno ao quadrado, o inverso do seno é a cossecante. Como aqui está o quadrado, cossecante ao quadrado de θ, dθ. E a integral da cossecante ao quadrado de θ é menos cotangente. Por isso que apareceu menos aqui. Multiplicado por aquele 1/4. A resposta final fica... Final não. A resposta da integral seria menos 1/4 da cotangente de θ mais c. Só que o θ não é a função original da questão. Eu preciso achar a cotangente de θ para substituir em função do x. Da onde que vai sair essa cotangente, Pedro? Na relação inicial, eu obtive o seno. X igual a 2 seno θ. Passando 2 dividindo, eu vou ter que o seno θ é igual a x sobre 2. Como nós vimos, cotangente é cosseno sobre seno. O seno eu já tenho, falta achar o cosseno. E de onde que vai sair o cosseno? Daquela raiz quadrada, onde nós simplificamos e encontramos que ela é igual a 2 cosseno θ. O 2 vem dividindo, então o cosseno θ vai ser a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. E aí, cotangente é definida como cosseno sobre seno. Eu vou dividir uma expressão aqui pela outra. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O 2 vai simplificar com 2 e eu vou ter que cotangente de θ é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre x. E aí eu posso substituir aqui, ó, o cotangente por esse valor. Aí agora sim, minha resposta final, menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 4x mais a constante. Por que 4x, Pedro? Porque, bom, tinha o 4 aqui da constante, no caso, e multiplicou com o denominador do x. E com isso a gente encerra a primeira questão. Vamos para a questão número 2 agora. Integral da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado dx.
Pedro, qual é a relação que eu vou utilizar? Aqui eu tenho que olhar sempre na raiz quadrada. Como eu tenho 4 menos x ao quadrado, esse 4 ele é a ao quadrado. A ao quadrado menos x ao quadrado era a segunda relação. Ah não, ainda é a primeira. Primeira relação, em que o x pode ser substituído por a seno θ, onde o a é a raiz quadrada desse número. 2 seno θ, então. A derivada de x seria 2 cosseno de θ dθ. Bom, a raiz quadrada aqui nós já simplificamos no exemplo anterior, mas só repetindo aqui eu vou ter o x ao quadrado, ele é 4 seno ao quadrado de θ, substituo aqui e coloco o 4 em evidência. Eu vou ter 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Esse 1 menos seno ao quadrado de θ pode ser substituído por cosseno ao quadrado de θ, e tirando da raiz quadrada eu vou ter que isso é igual a 2 vezes o módulo do cosseno de θ. Como eu só estou pegando a parte positiva, eu posso abrir o módulo e dizer que é apenas igual a 2 cosseno θ. Agora vamos para as substituições. A raiz quadrada pode ser substituída por 2 cosseno θ. O x quadrado vai ser 4 seno ao quadrado de θ. Basta que eu eleve essa expressão ao quadrado. E o dx, ele é 2 cosseno θ dθ. Bom, juntando aqui o que eu posso simplificar, o 2 vezes 2 dá 4, simplifica com 4 aqui embaixo, some. Cosseno θ vezes cosseno θ é cosseno ao quadrado de θ. E seno ao quadrado de θ mantém. Cosseno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ é a cotangente ao quadrado. E a integral da cotangente ao quadrado, nós vimos aqui, na verdade eu não posso fazê-la direto. Eu preciso fazer uma substituição. Nós vimos lá no começo a relação 1 mais cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante ao quadrado de θ. Bom, isolando a cotangente, passando esse menos 1 para cá, eu vou ter a relação cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante ao quadrado de θ menos 1. Onde agora eu posso substituir a cotangente por essa expressão. E eu vou ter a integral da cossecante ao quadrado menos 1 dθ. A integral da cossecante ao quadrado é menos cotangente de θ. E a integral do menos 1 em relação a θ é menos θ, mais a constante. E agora eu preciso encontrar quem é cotangente de θ e quem é θ. Para isso eu vou usar as relações que foram me dadas no começo. O x sendo 2 seno θ, eu posso passar o 2 dividindo, que eu acho o valor do seno. E aplicando a função inversa do seno, que é o arco, desse lado eu vou ter que o arco seno de θ é o próprio θ, e o arco seno de x sobre 2 eu posso deixar dessa forma. A passagem que eu fiz para cá, gente, foi só usar a função inversa do seno, a função inversa trigonométrica do seno, no caso, para eu descobrir esse ângulo aqui. E eu vou ter que o θ é o arco seno de x sobre 2. Bom, na raiz quadrada, eu tenho a função do cosseno. Basta que eu passe o 2 dividindo para cá, que eu vou ter que o cosseno θ é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. E a cotangente é definida como cosseno sobre seno. Eu já tenho cosseno, eu já tenho seno. Basta eu dividir um pelo outro. Aí, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cotangente de θ, então, vai ser, o 2 aqui simplifica, igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre x. E agora nós vamos relembrar o que nós já fizemos. A integral primordial que nós tínhamos, ela primeiro foi resolvida em função de θ, menos cotangente de θ, menos θ mais a constante. E a cotangente de θ é este valor que eu substituí aqui. E o θ, ele é o arco seno. Então minha resposta final fica menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre x, menos o arco seno de x sobre 2 mais a constante. E com isso a gente encerra a questão. Vamos para a questão número 3 agora. Integral de dx sobre x raiz quadrada de x quadrado mais 4. Agora sim,
eu tenho um exemplo do segundo caso de substituição. Mas Pedro, não tinha x² na frente mais o 4. Então eu vou reescrever essa integral, mudando aqui esses dois termos de lugar. Isso vai ser a mesma coisa aqui. Dx, integral de dx dividido por x, raiz quadrada de 4 mais x². Tá, Pedro, tu só mudou de lugar aqui as posições, mas no que isso interfere? Agora dá para visualizar o a² mais x². Onde, no segundo caso, eu vou usar a substituição a tangente de θ. Onde o a é a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 4, 2. Então o x vai ser 2 tangente de θ. A derivada dx vai ser o 2 sai da derivada. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ dθ. Bom, agora eu vou manipular na raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 mais x² é igual. Bom, o x² vai sair daqui. 2² 4. Tangente de θ² deixa como está. Eu vou ter raiz quadrada de 4 mais 4 tangente ao quadrado de θ. Posso colocar o 4 em evidência, eu vou ter 1 mais tangente de θ². Só que nós vimos essa relação lá no começo da aula. E essa expressão aqui é igual a secante ao quadrado de θ. Eu vou ter raiz quadrada de 4 vezes secante ao quadrado de θ. Tirando a raiz quadrada do 4, vou ter que é 2. E a da secante ao quadrado de θ é a própria secante. Porém, tem que colocar em módulo. E, bom, essa parte aqui é apenas positiva. Eu vou ter que isso é igual a 2 secante de θ. Agora vamos substituir aqui na integral os resultados obtidos. O dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. O x vai ser 2 tangente de θ. E essa raiz quadrada, nós simplificamos e deu 2 secante de θ. Substituindo os valores aqui e fazendo as devidas simplificações, o 2 vai simplificar com 2, porém vai sobrar um meio aqui embaixo. Posso retirar da integral. Uma secante ao quadrado dessas vai simplificar com essa. E eu vou ficar apenas com uma secante no numerador. E a tangente fica aqui embaixo também. Então, simplificando tudo, eu vou ter meio integral da secante de θ dividido pela tangente de θ dθ. Porém, essa integral aqui ela não está simples de calcular, então eu vou usar as relações que eu mostrei no início. A secante é o inverso do cosseno, a tangente é seno sobre cosseno. Posso simplificar esse cosseno com esse, eu vou ficar apenas com meio integral de seno de 1 sobre seno de θ dθ. E 1 sobre seno de θ é a cossecante de θ, é a definição dela. E a integral da cossecante nós vimos no começo da aula, que é o logaritmo natural do módulo da cossecante de θ menos cotangente de θ. Bem aqui faltou um meio. Eu vou anotar aqui, gente. Aqui é meio. Esqueci de colocar na hora de digitar. Essa cossecante e essa cotangente eu preciso encontrar a partir das relações do início. O x ele é 2 tangente de θ. Então eu posso passar o 2 dividindo e eu encontro a tangente de θ. É x sobre 2. Invertendo a tangente, eu vou ter a cotangente. Então eu vou inverter desse lado. O x sobre 2 vira 2 sobre x. A cotangente de θ vai ser 2 sobre x. E da raiz quadrada, eu tenho que a relação é raiz quadrada de 4 mais x² é 2 secante de θ. Passo 2 dividindo. E a secante de θ é o inverso do cosseno. Como eu quero só o cosseno, eu vou inverter dos dois lados aqui e eu vou ter cosseno θ é 2 sobre a raiz quadrada de 4 mais x². Bom, a cotangente é definida como cosseno sobre seno. Posso aqui inverter esse seno e eu vou ter cossecante. Aí eu posso isolar aqui a cossecante sendo a cotangente dividida pelo cosseno, porque é o que eu estava buscando desde o começo. A cossecante de θ é igual
A cotangente, que é essa, é 2 sobre x. E o cosseno, que é este fator aqui. 2 sobre raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. 2 sobre x vai manter a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí posso simplificar esses dois aqui. E a cossecante de θ é igual a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre x. Aí, retomando o que nós já fizemos da questão, aquela integral vai ser igual, bem aqui é meio, esqueci de colocar na edição. E então essa integral aqui vai ser meio, logaritmo natural da cossecante de θ menos cotangente de θ mais c, onde a cossecante é raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre x, e a cotangente é 2 sobre x. Resposta final, logaritmo natural do módulo da raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre x, menos 2 sobre x mais c. E vamos para a última questão desse vídeo. Eu vou separar ele em duas partes, eu vou resolver 4 no primeiro e 4 no segundo. Nós temos a integral aqui de x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 6 dx. Esse aqui é o caso que eu tenho x ao quadrado mais a ao quadrado, só que no caso o a não está na frente, então eu vou reescrever a integral, colocando 6 para frente. Agora fica mais fácil. Esse aqui é o segundo caso que eu uso x igual a tangente de θ. Só que o a é a raiz quadrada de 6. Como não tem exata, deixa como está aqui. Raiz quadrada de 6 vezes tangente de θ. A derivada aqui, raiz quadrada de 6 sai, e da tangente de θ é secante ao quadrado de θ dθ. Bom, na raiz quadrada eu posso substituir aqui o x quadrado por essa expressão elevada ao quadrado. Raiz quadrada de 6 elevada ao quadrado é 6, e tangente ao quadrado deixa como está. Posso colocar o 6 em evidência, e eu vou ter a expressão raiz quadrada de 6 vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ. Porém, nós vimos que essa relação ela é igual a secante ao quadrado de θ. Substituindo aqui, eu posso tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 6 é raiz de 6 mesmo, e da secante ao quadrado de θ vira módulo de θ. Módulo da secante de θ. E aí, como nós vamos pegar somente a parte positiva, eu posso abrir o módulo e ficar com raiz de 6 secante de θ. Substituindo aqui na questão, o x quadrado ele é 6 tangente ao quadrado de θ. A raiz quadrada, nós simplificamos e encontramos que é raiz de 6 secante de θ. E o dx, ele vai ser raiz de 6 secante ao quadrado de θ dθ. Simplifico raiz de 6 com raiz de 6. O 6 aqui que sobrou sai da integral, e a secante ao quadrado simplifica com uma secante daqui. Eu vou ter que ser igual a 6 integral da tangente ao quadrado de θ, secante de θ dθ. Bom, essa integral ainda não está fácil de calcular, então tangente ao quadrado de θ eu vou substituir daqui. Passo esse 1 subtraindo, eu vou ter secante ao quadrado de θ menos 1, vezes a secante de θ. Vou fazer a distributiva aqui, eu vou ter que encontrar que isso é 6 integral da secante ao cubo de θ menos a secante de θ dθ. E como é que calcula a integral da secante ao cubo de θ? Vamos fazer isso no próximo passo. Ela é uma integral que faz por partes. Porém, aqui não tem muita escolha para fazer de u e de dv. E não dá para usar o Liat, porque, bom, por mais que eu fatore secante ao cubo, como secante ao quadrado vezes secante, as duas funções são trigonométricas, então não há para onde correr. Como é que eu escolho quem é u, quem vai ser dv? Bom, o u eu vou escolher como secante de θ, porque o dv, secante ao quadrado de θ, ele tem uma integral que é bem simples, tangente. E a derivada da secante, no caso, que é secante vezes tangente de θ dθ. Eu tenho u, du, dv e v, já posso aplicar na fórmula da integração. Integral de u dv é igual u vezes v, secante vezes tangente, menos integral de v
du. Quando eu multiplicar tangente vezes tangente, vai virar tangente ao quadrado. Sobra secante e dθ. Porém, nós já vimos essa multiplicação, tangente ao quadrado vezes secante de θ. Essa parte que eu mantenho. Isso aqui era secante ao cubo menos secante de θ, que era o nosso problema lá no começo da integral. E então, eu vou fazer uma distributiva aqui. A primeira integral vai ficar com menos e a segunda com mais. Vou separar na secante ao cubo e aqui só a secante mesmo. Passando esse menos secante ao cubo aqui, somando, eu vou ter duas vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ. Esta parte eu mantenho. E a integral da secante de θ é logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais c. Bom, dividindo os dois lados por 2, eu vou ter que a integral da secante ao cubo de θ dθ é secante de θ vezes tangente de θ sobre 2 mais o logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ sobre 2 mais a constante. Retornando para o nosso problema, vamos recapitular o que foi feito. Aquela integral lá do começo, eu simplifiquei como integral de secante ao cubo menos secante. E essa integral aqui, eu calculei ela por partes, e o nosso resultado foi esse, e a integral da secante foi esse. A nossa expressão é 6 vezes secante de θ vezes tangente de θ sobre 2, mais o logaritmo natural da secante de θ mais a tangente de θ sobre 2, menos o logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, mais a constante. Bom, tem algumas coisas que eu posso juntar, por exemplo, aqui, essa parte aqui e essa, elas são a mesma, porém o número delas, o coeficiente, é diferente. Aqui é meio e aqui é menos 1. Meio menos 1, menos meio. A outra parte eu mantenho como está. Fazendo a distributiva aqui, eu vou dividir 6 por 2. Eu vou ficar com 3 dos dois lados. Nos dois termos, na verdade. E agora, depois de todo esse trabalho, eu ainda tenho que retornar para a variável x. E para isso eu vou voltar nas relações que foram estabelecidas no começo. Onde o x era a raiz de 6 tangente de θ. Simplificando aqui, passando a raiz de 6 dividindo, eu vou ter a tangente, que era o que eu estava procurando. Tangente de θ é x sobre a raiz de 6. Racionalizando, tangente de θ é x raiz de 6 sobre 6. A secante eu vou encontrar lá da raiz quadrada. Basta que eu passe o raiz de 6 dividindo. Raiz de 6 dividido por raiz de 6 é 1. Eu posso juntar em um único radical. E aqui eu vou ter x ao quadrado sobre 6 mesmo. Agora eu posso substituir a secante e a tangente aqui na minha expressão. Eu vou ter que é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre 6 vezes. Aqui é a secante, vezes a tangente, x raiz de 6 sobre 6, menos 3, logaritmo natural do módulo da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre 6, mais x raiz de 6 sobre 6, mais a constante. E aí eu posso simplificar aqui, esse 3 com esse 6 aqui, eu vou ter 2, e essa aqui no caso é a minha resposta final. O problema está grande, mas só revisar cada passo que vocês vão chegar nessa resposta. Essa é a solução desse problema. Bom, e com isso a gente encerra o primeiro vídeo. Eu vou trazer uma segunda parte resolvendo as outras 4 questões. E tchau!